cavernas são ambientes fascinantes para se estudar, e definitivamente são locais bem variados que guardam diversas características peculiares. Eu me lembro da época onde morava nas serras do Vale do Ribeira, uma região relativamente grande, não apenas extremamente biodiversa e conservada de Mata Atlântica, mas também um local que guarda muitas cavernas. Tenho lembranças até hoje do meu eu mais novo visitando a Caverna do Diabo e ficando simplesmente fascinado com aquele lugar. O termo caverna, a definição que mais se utiliza no meio internacional, fundamenta-se em uma abertura natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno, largo o suficiente que possibilite a entrada de uma pessoa. Essa é a definição adotada pela União Internacional de Espeleologia, órgão que congrega as instituições nacionais de espeleologia, e de acordo com a legislação brasileira no Decreto Federal número 6.640, do 7/11/2008, uma caverna é uma cavidade natural subterrânea, é todo e qualquer espaço subterrâneo acessível por um ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante. Como dá para observar bem nessa definição da União Internacional de Espeleologia, ela se trata de uma definição claramente antropogênica, ou seja, tendo o ser humano como o referencial principal. Porém, por conta disso, em abordagens acadêmicas, os cientistas costumam adotar muitas vezes definições distintas, já que sob o ponto de vista de um pequeno invertebrado de caverna, um canal pequeno e apertado pode ser sim uma caverna. As cavernas não são vazios isolados no ambiente abaixo da terra, mas compõem em grande parte uma paisagem denominada karst, ou seja, terrenos onde predominam rochas solúveis, a exemplo do calcário, apesar de que em outras paisagens que não são kársticas também podem ocorrer cavernas. O estudo desses ambientes é o que chamamos de espeleologia, e pode ser uma área que trabalha diversas características, desde a própria geologia local até os ecossistemas e a vida que o compõe, que é o que chamamos de bioespeleologia. A bioespeleologia é um ramo da biologia que estuda os organismos que habitam cavernas e outros ambientes subterrâneos. Esses ecossistemas são caracterizados pela condição extrema, como a ausência de luz, alta umidade e estabilidade térmica, que levam ao desenvolvimento de adaptações únicas dos seres vivos que ali residem. Estudar a bioespeleologia é fundamental para compreender a biodiversidade subterrânea e os processos evolutivos que levam a adaptações extremas. Além disso, as cavernas funcionam como laboratórios naturais para pesquisas em biologia, ecologia e evolução, oferecendo informações sobre a vida em condições extremas. Vocês podem reparar que aqui nesse vídeo eu vou utilizar muito o cenário nacional, já que a maioria esmagadora das minhas fontes desse vídeo são de escritores e pesquisadores brasileiros que trabalham com cavernas no território nacional. E até um incentivo esse vídeo, até porque o potencial espeleológico do Brasil é enorme. É bem possível afirmar que hoje menos 5% das cavernas existentes tenham sido identificadas. Nosso potencial espeleológico situa-se seguradamente na faixa de algumas centenas de milhares de cavernas. Só para vocês terem uma noção, em países mais desenvolvidos na identificação e exploração de cavernas, como Itália e França, com áreas equivalentes ao estado de Minas Gerais, tem cerca de 40 mil cavernas conhecidas. A ausência de pesquisa, o pequeno número de espeleólogos, a dificuldade de acesso, dentre outros motivos, são o que torna reduzido o conhecimento que ainda temos do potencial enorme que possuímos. Basicamente 90% das cavernas do mundo se formam em formações com rochas que chamamos de rochas carbonáticas, como o calcário, e de acordo com estimativas, o território brasileiro possui uma faixa muito extensa dessas rochas. Mas enfim, depois dessa introdução longa, agora devo dar as boas-vindas a vocês ao magnífico mundo dos ecossistemas das cavernas. Como eu disse na introdução, um destaque que devemos dizer ao ambiente cavernícola é que ele apresenta algumas particularidades. A ausência total de luz, impossibilitando a existência de plantas clorofiladas capazes de realizar o processo da fotossíntese, junto com a impossibilidade do uso da visão, principalmente dos animais, assim como a tendência à estabilidade ambiental. Grande parte do alimento é importada e vem da superfície, gerando muitas vezes um ambiente pobre em recursos alimentares. Organismos capazes de viver em tais condições colonizaram o habitat interno da caverna, que é chamado de forma técnica como meio hipógeo. Fique com essa palavra na cabeça, porque talvez eu vá usar ela de novo. E, uma vez isolados da superfície, que é chamado de meio epígeo, por algum evento geológico ou climático, se especializaram ao ponto de se tornarem incapazes de retornar à vida epígea de seus ancestrais. Essas adaptações simplesmente geraram animais fascinantes, principalmente invertebrados e peixes. Esses animais com características peculiares que vivem exclusivamente no ambiente hipógeo, com adaptações únicas a esse tipo de lugar, são chamados de troglodytes.
troglóbio, ou cavernícolas obrigatórios. Dentre as diversas alterações morfológicas, fisiológicas e comportamentais que apresentam, destacam-se a redução da pigmentação melânica, ou seja, os animais simplesmente perderam muito boa parte da pigmentação da sua pele, ou parte externa do corpo, já que não existe necessidade de proteção contra a luz solar ou camuflagem, já que nesse tipo de ambiente praticamente nenhum animal enxerga realmente pela ausência de luz, e também pela ausência dos órgãos visuais, ou órgãos visuais subdesenvolvidos. Como acabei de falar, a redução dos órgãos visuais também é uma característica muito comum dentro desses animais que vivem no tipo de ambiente. Porque, como eu falei, é um ambiente carente de luz, então a visão meio que não tem tanta utilidade nesse local, já que ela é totalmente dependente da luz. E o desenvolvimento de outros meios de sentir o ambiente à volta se torna extremamente úteis se comparado com a visão, que acaba ficando obsoleta nesse local. Um habitante que merece bastante destaque no meio das cavernas está entre os crustáceos cavernícolas brasileiros, o Potiquara brasiliense, que ocorre no lençol freático aflorado em cavernas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa espécie pertence à ordem Peleogryphaceae. Seus parentes vivos apresentam uma distribuição dos continentes que faziam parte do supercontinente Gondwana, cavernas da África do Sul e do oeste da Austrália. Uma hipótese para explicar essas ocorrências é que os Peleogryphaceae constituem um grupo muito antigo que tinha distribuição ampla na Gondwana, que é o supercontinente que compunha o hemisfério sul há muitos anos atrás, há mais de 70 milhões de anos. Com a separação dos continentes, os ancestrais desses crustáceos teriam se separado e as demais espécies do grupo se extinguido. Apresentando outros animais de caverna para vocês aproveitando essa parte, além de outros invertebrados como os grilos da caverna, Ceotófilos e tige, que habitam algumas cavernas da América do Norte, existe uma grande quantidade de animais cavernícolas vertebrados, como os próprios morcegos, e muitas espécies habitam cavernas e geralmente saem só ao anoitecer para se alimentar. Mas um animal que se comporta quase como um morcego, porém não é um mamífero, mas sim uma ave, é um chamado guaxaro. Essa ave já não é um troglóbio, ela é chamamos de troglox. Ela vive só parte do dia dentro das cavernas, saindo na parte da noite. Ele habita o norte da América do Sul, sendo encontrado principalmente em países vizinhos e no extremo norte do Brasil. Eles possuem uma visão até que boa, na verdade, mas o que destaca eles é que, assim como morcegos, eles fazem uso da ecolocalização em condições de pouca luz. O mais bizarro desse bicho aqui é que o filhote é bem maior e bem mais pesado que os adultos, mas um dia eu faço um vídeo sobre eles, até porque é uma ave muito interessante de se conhecer. Só coloquei aqui porque gosto dele. Vamos para animais de cavernas profundas agora. Nas cavernas alagadas, como lençóis freáticos ou riachos cavernícolas, um grupo de animais fascinantes encontrados são os peixes. Um deles, por exemplo, encontrados em cavernas do estado de Minas Gerais, na região de Itacarambi, com aproximadamente 5.000 metros de extensão de habitat, os peixe-gatos Trichomicteros itacarambienses, animais carnívoros que se alimentam de pequenos artrópodes. Geralmente possuem um sistema digestório com pouco material alimentar, de acordo com pesquisas. Isso é uma amostra de como os ecossistemas cavernícolas são, de certa forma, limitados no quesito de recursos. A população estimada varia entre 1.500 e 2.000 adultos. Sua alimentação apresenta um comportamento de certa forma sazonal, se alimentando em épocas mais cheias de insetos e em épocas mais secas de anelídeos, sendo outro fator que mostra a limitação do ambiente em que vivem em quesito recurso. O interessante é que, apesar de muitos indivíduos não possuírem olhos visíveis externamente, alguns possuem, além de um pouco de pigmentação na pele, tornando esse peixe um excelente objeto do estudo da evolução recessiva. Outro peixe brasileiro é o bagre cego de Poranga, Pimilodella cronei, encontrado exclusivamente nas cavernas do Petar, no sul do estado de São Paulo. A alimentação deles, como qualquer outro animal exclusivo de caverna, é limitado principalmente por conta da falta de organismos produtores de seu próprio alimento, como algas ou plantas. Nesse caso, os nutrientes existentes nesse espaço muitas vezes vêm da área externa, incluindo detritos e matéria orgânica trazida pela água para dentro da caverna, fezes de morcego, ou seja, guano, animais mortos, esporos, bactérias ou outras pequenas espécies residentes das cavernas, como invertebrados como insetos, taços, aracnídeos e anelídeos, que servem de alimento para animais como esse bagre. Algo interessante sobre ele também é que foi um dos primeiros peixes subterrâneos a ser descrito no Brasil, sendo ele um marco histórico. Existe uma porrada de animais fascinantes no ambiente cavernícola, como esse anfíbio aqui que parece um pouco um axolote, só que completamente deformado. O Proteus anguinus, ele é um anfíbio cego, assim como a maior parte dos animais adaptados 100% a esse de ambiente, ou seja, troglomorfismo, e vivem no sul da Europa em áreas muito específicas nas águas subterrâneas locais. Assim como o axolote, ele mantém características larvais como as brancas externas, e sobrevive exclusivamente no ambiente aquático sem sair para o solo como as outras salamandras. Algumas cavernas, como a caverna de Movile, encontrada na Romênia e isolada por milhões de anos, tem um ecossistema rico até se comparar com outros ambientes. O mais interessante dessa caverna é que ela criou um ecossistema basicamente próprio, com muitas espécies, principalmente de vertebrados no geral, como Pseudocadona movielense, que vive nas águas sulfurosas e com muito pouco oxigênio da caverna, sendo endêmicos desses lugares. Ou seja, você só veria esses bichos nessas cavernas. Mas interessante dessa caverna é o fato de que, com a ausência da fotossíntese, por conta da ausência de luz, aqui o que domina é a quimiossíntese, com bactérias que oxidam
um sulfeto de hidrogênio para produzir energia. E esses micro-organismos são basicamente a base da cadeia alimentar por aqui. As cavernas, principalmente por uma questão geológica e muito por sua hidrografia também, são um ambiente extremamente frágil. Qualquer poluiçãozinha ou atividade degradante no ambiente pode impactar absurdamente todo um ecossistema raro e quase não explorado. Tanto que por isso muitas cavernas pelo mundo afora são proibida a entrada do público em geral. Algumas cavernas, como a Caverna do Diabo no Vale do Ribeira, é parcialmente adaptada para turismo. Muitas partes dessa caverna, por exemplo, não são feitas para pessoas visitarem. Apenas espeleólogos e muitos outros pesquisadores que estudam esse tipo de local. A Caverna de Movilin, na Romênia também, por exemplo, ela é um ambiente fechado que você só pode entrar lá por reserva. Não sei se pessoas não fazem parte de grupos de pesquisa podem entrar no local. De todo modo, eles são objetos de extrema proteção por parte de órgãos responsáveis em governos por diversas partes. Aqui no Brasil, a mesma legislação afirma, Decreto Federal número 6.640 de 2008, no seu artigo 5, a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradantes de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência, dependerão de prévio licenciamento ambiental pelo órgão competente. A maioria das espécies, como muitos peixes e outros animais aquáticos desses ambientes cavernícolas, são extremamente ameaçados de extinção, principalmente os troglóbios, que possuem adaptações exclusivas e específicas nesse tipo de ambiente. Portanto, é de extrema urgência que esse tipo de estrutura e ecossistema seja protegido de todas as formas possíveis. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um gostei aí, pelo amor de Deus. Se inscreva também, se você quiser acompanhar os próximos conteúdos aqui do canal. E também fique com as mensagens que os membros deixaram num post que eu fiz da comunidade especificamente para os membros. É isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até mais.